Senhor Jesus estejam na vida de todos os irmãos que estão aqui nesse templo, adorando e bendizendo ao Senhor, e também na vida dos irmãos que estão nos acompanhando pela Web TV em suas casas. Que a graça de Deus também os alcance e os abençoe onde estiverem. Eu quero ler com os irmãos neste momento o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 12. 1 ao 8, melhor dizendo. Atos 12, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para prendê-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a leitura e a meditação na sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, presencial e online, celebrando o Senhor nesta noite. Obrigado pelo teu Filho Jesus, que nos trouxe e nos alcançou com tão grande salvação. Obrigado porque também Ele nos abriu um novo e vivo caminho até a Tua santa presença, para face a face podermos adorar, exaltar e bendizer, como fizemos agora com estes cânticos, leituras e oração ao Senhor. Ó Pai amado, pedimos que agora o Senhor glorifique a Ti mesmo, através da Tua santa palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor desperte nossas almas, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa alma, porque falar ao coração do homem é prerrogativa exclusiva do Teu Espírito Santo. Ó Pai amado, fortalece a Tua igreja, abençoe a todos nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, irmãs, muitas coisas nós aprendemos com esta crise do coronavírus. E eu não vou, logicamente, enumerar aqui, porque são muitos os aprendizados, as lições que nós tomamos, aprendemos, alcançamos com toda esta crise. Mas eu já quero ir direto ao ponto, diante de um texto que eu li do reverendo John MacArthur,
que fez uma análise espiritual desta crise, quando ele mostrou, através deste fato geral, global do coronavírus, como que é possível, exequível, a aparição do anticristo. O que para nós era algo assim inimaginável, uma crise global, atingindo todos os continentes. Nós vimos, nós experimentamos, nós estamos passando por essa crise global. E diz a revelação das Escrituras que o anticristo se levantará e ele, num primeiro momento, conquistará os corações de todo mundo ao resolver problemas globais e o mundo cairá aos seus pés. E a partir disso nós vemos também com a crise do coronavírus como que é possível tudo aquilo que a Bíblia falou para nós, do controle do ir e vir. Talvez os irmãos não tiveram essa experiência aqui numa grande cidade como São José dos Campos, que é rasgada pela Via Dutra, né? Mas pelo interior do nosso Brasil, pelo interior aí de São Paulo, Minas Gerais e Brasil de uma forma geral, nós vimos as barreiras sanitárias, onde havia o controle das pessoas que entravam e saíam das cidades. Nós vimos também, através desta crise, como que é possível o governo controlar o comércio. Algo, e eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, os irmãos estão entendendo comigo isso, né? Mas o poder público que fecha o comércio, abre o comércio, restringe até a movimentação de pessoas, restringe cultos. E nós tivemos algo que nunca experimentamos no Brasil, o fechamento de igrejas, a impossibilidade de cultos. Não vou entrar também no mérito, mas nós estamos vendo como que o poder público pode controlar a questão sanitária. Nós estamos vendo como essa questão da vacina, né, está afetando tanto, já foi até para o judiciário e todo mundo tem a percepção, né, que é uma grande confusão sobre tudo isso que está acontecendo. Mas o que o Dr. John MacArthur está falando para nós, não é que ele está marcando a data, e muito menos está dizendo que através e por meio do coronavírus vai aparecer o anticristo. Mas ele está mostrando para nós que aquilo que era algo para nós impensável, e a gente não tinha uma dimensão, uma compreensão de como que isso poderia acontecer, nós já tivemos como se fosse um flash. Crise mundial, controle, restrição, comércio, ir e vir, tudo na mão de um poder público, tudo na mão, como diz a Bíblia, do anticristo. E meus irmãos, é algo que a igreja, você e eu, não podemos ignorar. Volto a dizer, não estou marcando data como a Bíblia não marcou. Mas nós também não podemos negar que isso não vai acontecer. Pode ser no futuro muito próximo, ou pode ser no futuro muito distante. Mas o fato, como diz Jesus, os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passa. Isto, seja na nossa geração, seja na próxima ou nas vindouras gerações, isto vai acontecer, porque isso foi revelado, e a palavra de Deus não cai vazia. Diz o profeta, ela desce do céu e cumpre com o propósito para qual ela foi designada, e se foi revelada, se foi profetizada, ela há de se cumprir, porque senão o seu, o meu e o nosso Deus, com todo respeito e reverência, eu falo isso, é mentiroso. Mas o que nós sabemos, de fato, de verdade, que ele não o é. Mas, irmãos, a questão do sofrimento do povo de Deus não é algo contemporâneo,
é algo muito antigo. É algo muito antigo. O texto que nós acabamos de ler mostra isto. Já nos primórdios da igreja, no início da igreja, versículo de número 1 do capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Por uma questão eminentemente política. Olha o verso de número 3. Vendo ser isto agradável aos judeus. Herodes não tinha nada a ver com os cristãos não incomodavam, mas porque numa questão de governabilidade, numa questão de manutenção do seu poder, da sua hegemonia, da sua autoridade em Israel, para sufocar eventual levante ou problema com os judeus, ele prendeu a Tiago e diz o texto que ele fez passar a fio da espada, uma cena chocante para nós. A cabeça para um lado, o corpo para o outro foi decepado, simplesmente porque isso agradava os judeus. E diz o texto, prendeu alguns para os maltratar. E isso foi sequência da história da igreja. Começou lá com Herodes, depois começou com os judeus, e nós conhecemos a história de Saulo, de Tarso, que prendia, que matava, e depois ele também apedrejou, ou permitiu o apedrejamento de Estevão, o primeiro diácono. Depois o Império Romano, e eu me lembro do poeta sacro, presbiteriano, Moacir Bastos, que fez o hino da mocidade presbiteriana, que nós cantamos no nosso inário. Ele também compôs outras músicas, e eu lembro de uma música que tinha a seguinte estrofe: os romanos se divertiam, vendo as feras matando os cristãos. Mal sabiam que naquela arena, gotas de sangue eram grãos, que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder a mostrar aos fiéis deste mundo que o cristão não pode morrer. Aí entrava o coro, não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Enfim, o que eu quero demonstrar que nós conhecemos pela história secular e pela história cristológica, cristã, melhor dizendo, que os romanos mataram, gladiadores deceparam cristãos. Historiadores nos mostram que Roma muitas vezes era iluminado pelos corpos dos cristãos que eram queimados vivos. E nós sabemos pela história que sempre levantou-se Herodes, protótipos, figuras de homens como este, que buscaram maltratar os cristãos. Agora, no início do ano 2000, nos primeiros anos do ano 2000, nós vimos isto de camarote, podemos assim dizer, pela televisão. O Estado Islâmico, o ISIS, nós vimos aquela cena chocante daqueles cristãos numa praia, missionários, que eram mortos com um tiro na nuca. Pá, pá. Isso nós vimos, matando irmãos nossos. Estou falando de coisa de 8 anos atrás. Vou falar de coisa de 2 anos atrás. Irmãos nossos, cristãos, seguidores de Cristo igual nós, que foram confinados dentro de templos na África, e esses templos foram queimados e eles foram incinerados vivos. Não estou falando de coisa de 1000 anos atrás, estou falando de coisa de 2 anos atrás. E a minha pregação não é para tocar medo no seu coração, muito pelo contrário, mas é para mostrar que, desde o início, como nós lemos no verso 1, levantou-se Herodes, mandou prender alguns da igreja para os maltratar.
E Jesus já nos advertiu sobre isso, não foi, irmãos? Ele falou que nós seríamos como ovelhas no meio de lobos. E qual que é a relação da ovelha com o lobo? É uma relação tensa, é uma relação aflitiva, é uma relação com risco de vida, de morte, de perda, de sofrimento. Então, meu irmão, aonde eu quero chegar com tudo isso? Nós olhamos para o passado e vimos seguidores de Cristo igual nós, que foram perseguidos, decepados. O livro de Hebreus fala de mães que receberam seus filhos cerrados pelo meio, louvando a Deus e aguardando a bendita hora da ressurreição, que perderam tudo, andaram pelos cantos da terra, peregrinos, por lugares inóspitos, desde o início. Falamos do Império Romano, falamos de tantas épocas da história que a igreja foi perseguida. E por que isso, meu irmão? Porque o mundo odeia o Pai. E Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. E Paulo fala aos Gálatas: porque nos foi concedida a graça de não somente crer em Jesus, mas também de padecer por Ele. Com isso, irmãos, olhamos para o passado, olhamos para o presente e vemos essa realidade retratada de Atos 12, presente. Olhamos para as Escrituras, para um futuro, como eu disse, não sei se para essa geração, para a vindoura geração, ou para as próximas gerações, para um futuro muito próximo, ou um futuro bem longínquo, mas o levante, o aparecimento do anticristo e todas as questões e desdobramentos do seu surgimento. Então isto é para apavorar o nosso coração, causar desassossego, assombro, pavor, medo? Não. Por que não? Porque Deus, o seu e o meu Pai, o nosso Pai, assim como cuidou dos cristãos do passado, cuida de nós no presente, cuidará daqueles no futuro. E eu vou demonstrar, à luz de Atos 12, o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará quando surgir o anticristo e quando surgir os Herodes, os impérios romanos, o Estado Islâmico, e seja quem mais surgir para, como diz o texto, maltratar a igreja de Jesus. Então, irmãos, eu estou com o meu relógio bem aqui à frente, já fui advertido para minha esposa: Edson, não demore, porque pela web TV as pessoas têm dificuldade de acompanhar um sermão longo. Mas eu vou dizer 7 coisas que Deus faz pelos seus filhos, quando a dor, a luta, a crise, a tempestade, o anticristo levantar, para sossegar o nosso coração e nós continuarmos adorando o Senhor, louvando ao Senhor, como diz aquele: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor. Como Moacir Basto, o poeta presbiteriano, diz: não se pode matar um crente. Paulo disse: o morrer para mim é lucro, porque viver é Cristo e o morrer é Cristo, é lucro. A morte para nós é simplesmente uma porta que se abre e nós passamos dessa vida para a presença de Cristo, os braços eternos de Cristo. Como Paulo, eu até tenho essa percepção, viu, João Brás, que Paulo até zomba da morte quando ele fala aos coríntios: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Numa linguagem cabocla, o apóstolo Paulo está falando: onde está a morte, o teu ferrão? O teu ferrão foi quebrado.
Porque graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde está a morte? A morte não nos atinge mais, porque nós já temos e recebemos a vida eterna. Então, irmãos, vamos ver aqui, à luz da história de Pedro, o que Deus fez com ele, o que Deus faz conosco e o que Deus fará para a sua igreja, quando as crises, as tempestades, as dificuldades e até o anticristo aparecer. Diz o verso de número 6. Quando Herodes estava para quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Agora perceba a riqueza de detalhes que Lucas, o autor de Atos, nos dá. Ele estava entre 2 soldados, que para muitos de nós aqui já era impossível dormir, numa cadeia. Acompanhado de 2 soldados. E sabendo, olha o requinte do detalhe, ele foi preso antes da Páscoa. Herodes falou, eu vou esperar passar as festas da Páscoa, aí eu vou apresentar Pedro para a morte. Eu vou decepar a cabeça de Pedro. Então, naquela mesma noite, o que Lucas está dizendo? Que Pedro ficou vários dias preso. Mas na noite que ele sabia que ao amanhecer ele ia ser decepado, ele dormia. Está na prisão, acompanhado de 2 soldados, sabendo que é a sua, pelo desenrolar dos fatos, a sua última noite de vida. Ele não ficou de um lado para o outro agitado, se batendo, vou morrer, o que vai ser de mim? Ele dormia. Mas ainda quero te dar mais detalhes que o texto nos dá. Acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Para você entender este acorrentado com 2 cadeias, olha o finalzinho do verso 9. Olha aí, o que diz? Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então agora eu quero rapidamente fazer a imagem, o quadro completo. Pedro, na sua última noite de vida, com 2 guardas ao lado e 2 sentinelas em pé, acorrentado pelas 2 mãos, ele dormia. Ele dormia. O quadro era caótico. O quadro era sombrio e tenebroso. O quadro era irreversível, tremendamente ameaçador, perigoso. Mas no coração daquele homem existia uma paz. E Jesus diz, a minha paz excede todo entendimento. O que era para ser loucura, desespero, estresse, agonia, ranger de dentes, é paz. Por isso, irmãos, que nós temos que entender que Jesus é o príncipe da paz. Porque para o mundo, a paz é circunstancial. Depende se você tem saúde, tem dinheiro, se está tudo bem, se não tem tempestade, não tem enchente, não tem coronavírus. Não tem... As coisas precisam estar exata e perfeitamente no lugar, para que as pessoas tenham paz. Mas o crente, você e eu, não. O mundo pode estar virando de cabeça para baixo, o mundo pode estar pegando fogo, o mundo pode estar desabando. Você, como Pedro, pode estar acorrentado pelas 2 mãos, dormindo com 2 soldados do lado, 2 sentinelas em pé, sabendo que na manhã seguinte a sua cabeça vai rolar. Mas você está em paz, você dorme. A minha vida está nas mãos de Deus. Como diz aquele velho hino, a minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá,
provação me desanima, a minha fé está em meu Jesus. Então, meu irmão, Jesus é o príncipe da paz. O mundo pode estar desabando, mas nós sabemos que todas as coisas estão cooperando para o bem daquele que ama o Senhor. Como Isaías entrou no templo, o rei Uzias havia morrido, foi um grande e bom e fiel rei, tempos de paz, tempo de prosperidade. Agora Uzias morre, Isaías vai ao templo, cheio de dúvidas, questionamentos, medos. O que vai ser da nação? Vai levantar-se um rei perverso, idólatra, feiticeiro, haverá guerras, mortes, o que vai acontecer? Ele está ali, naquele furacão de pensamentos, como um vulcão em erupção, a sua alma se agitava. Aí o que Deus fez ele ver? Como que Deus se manifestou? Diz lá Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por mais que o mundo esteja em caos, Deus continua no trono. Por mais que você tenha recebido o diagnóstico, é câncer, é lepra, é tuberculose, é o que mais de ruim possa existir, Deus continua no trono. Por mais que você perdeu o emprego, Deus continua no trono. Por mais que levante o anticristo, Deus continua no trono. Por mais que o mundo se incendeie, Deus continua no trono. E você então sabe, você descansa. Você está em paz. Porque é assim que Deus faz conosco. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não turpe, não apavore, não desespere seu coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A sua casa ainda não é aqui, meu irmão. Você pode gostar muito de São José dos Campos, mas ainda não é a sua casa. Deus deu paz à igreja, mesmo em tempos de sofrimentos. Eu poderia aqui ilustrar com tantas situações de homens, mulheres que na agonia do seu sofrimento, passaram em paz. Mas o texto caminha dizendo, verso de número 7 agora, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e eu paro aqui, em tempos de crise, de dificuldade, de morte, de perseguição, quando a igreja está sendo alvo dos maus tratos, do ódio e da perseguição do mundo, o que acontece dentro da prisão? O que acontece na nossa casa? O que acontece conosco? Deus envia auxílio sobrenatural. Deus enviou o anjo. Deus que cuidou no passado, Deus cuida no presente, Deus vai cuidar no futuro. O que o salmista diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. O Senhor está do seu lado. E a presença dos anjos do Senhor, o auxílio divino, o auxílio sobrenatural está vindo. Quando você vai para a cova dos leões, o Senhor manda o anjo e fecha a boca dos leões. Quando você entra lá na fornalha 7 vezes aquecida, o quarto homem, o Filho de Deus, o anjo, vai com você na fornalha. O auxílio divino. Quando a viúva está fazendo o seu último cozido, para depois de comer, esperar a morte para si e seu filho, Deus manda o profeta. E não acaba o azeite, não acaba a farinha. Deus sempre dando o auxílio sobrenatural, irmãos. E eu quero lembrar você do ministério dos anjos. Nós não adoramos anjos, não oramos para anjos, porque eles são servos como nós, atuando numa dimensão de uma forma diferente. Mas o que diz o livro de Hebreus? Que os anjos são ministros de Deus, ou seja, servos de Deus. Os anjos são ministros de Deus, enviados da parte do Senhor para trabalharem a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna.
Eu pergunto para você, você vai herdar a vida eterna, meu irmão? Então, os anjos do Senhor, o auxílio divino, o auxílio sobrenatural está vindo em sua direção para socorrê-lo, para ajudá-lo, para abençoá-lo. Nos tempos de dor, de crise, de guerra, de sofrimento, de perseguição, de maus tratos, de carência, de necessidade, sempre veio e aconteceu o auxílio divino no passado, no presente, e nós temos confiança que vai acontecer também no futuro. Terceira coisa, Pedro dormia a primeira, a paz de Deus. Segundo, o anjo veio, ou seja, auxílio sobrenatural. Continua o verso 7. E uma luz iluminou a prisão. Irmãos, eu gosto sempre de pensar e teatralizar o texto para eu compreender melhor. O anjo não podia chegar no escuro? Podia ou não podia, presbítero? Podia. Ele podia chegar no escuro lá, ué. Por que anjo precisa de luz? Talvez um anjo não precise, mas você e eu precisamos. Pedro precisava entender o que estava acontecendo. Pedro precisava ter discernimento do que estava acontecendo. Pedro precisava de claridade, de clareza do que estava acontecendo. Uma luz iluminou a prisão. E o que isso significa? Deus, sempre em tempos de crise, dor, sofrimento, perseguição, lutas e necessidades, Ele vai derramar luz sobre nossas almas. Ele vai dar direção, Ele vai dar clareza, Ele vai apontar o caminho. Ele, como diz Jesus, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desorientados, não vos deixarei sem palavras, não vos deixarei sem clareza. Por isso que Deus está sempre nos dando entendimento sobre as coisas, e nós precisamos orar e entender a palavra de Deus para nós termos mais e mais clareza diante de tudo que está acontecendo nesse mundo e acontecendo conosco. Eu gosto muito quando o profeta Oséias revela algo muito interessante da parte de Deus. Ele diz assim: Deus não fará nada sem primeiro falar ao seu profeta. E perceba, meu irmão, que tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo, foi anunciado pelos profetas. Por exemplo, quando Jesus foi anunciado, nasceu, cumpriram-se mais de 300 profecias. O lugar onde Jesus ia nascer, a forma que Jesus ia nascer, mais de 300 profecias. Quando ele foi traído, ao requinte de dizer a quantidade de moedas, 30, a natureza da moeda, prata, isso foi falado 700 anos atrás. A cidade onde o Messias iria nascer. Agora nós estamos chegando no final do ano, daqui a pouco a televisão vai começar a mostrar, desculpa a palavra, essa bobagem aí de videntes, gurus, cartomantes e coisas do gênero. Falando, esse ano vai morrer um artista famoso, esse ano vai... Todo ano morre artista famoso, todo ano acontece catástrofe, todo ano. Eu quero 700 anos. Ó. Ele vai ser traído, vai ser 30 moedas e vai ser de prata. Miqueias vai ser em Belém da Judéia, 800 anos antes. 800 anos antes. Percebe, irmãos? O texto bíblico sempre vai nos apontar isso. Deus sempre vai dar clareza. Deus sempre vai derramar luz na nossa mente. Entendimento para a igreja passar pela dificuldade. Nós não vamos passar sem compreensão. A compreensão é que o Senhor está conosco. Quarto lugar, irmãos, o texto vai dizer, além de derramar paz, auxílio sobrenatural, entendimento, clareza e direção, o Senhor vai, em quarto lugar, provocar algo muito importante na igreja em tempos de dificuldade. O que o texto diz? Tocando o anjo, né? Tocando o anjo, o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta depressa. Então, irmãos,
tempos de crise, de dificuldade, de dor, de sofrimento. É tempo de despertamento. É tempo de oração. É tempo de voltar-se para Deus. É tempo de colocar a boca no pó, o joelho no chão e o clamor a Deus. O profeta Abacuque orou: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso faze-a conhecida. E esta oração tem atravessado continentes, tem atravessado séculos, tem percorrido milênios e tem despertado o povo de Deus a um tempo de oração. Como aconteceu lá no início também, quando Pedro e João foram presos após curarem aquele paralítico da Porta Formosa. E eles estavam lá sendo julgados pelo Sinédrio, e diz que a igreja estava em fervente oração. E eles tiveram clareza quando eles disseram: porque se levantaram os gentios, se levantaram os judeus, se levantaram religiosos e insuflaram a Herodes para atingir o ungido do Senhor. Mas, Senhor, concede que com intrepidez anunciemos a palavra, clareza. Mas essa clareza vem associada, como se fosse uma moeda de dois lados, a um despertamento, a um tempo de oração, a um tempo de busca, a um tempo de humildade, a um tempo de quebrantamento. Como diz aquele hino: mais leal me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais grato e exemplar. É quando a igreja então entende que a vida está nas mãos de Deus e ela só caminha perfeita e de forma boa, é junto com Deus. É quando nós deixamos o nosso ego, é quando nós deixamos a carnalidade e nos inclinamos para as coisas espirituais. É quando nós renunciamos o nosso eu e entronizamos e centralizamos Jesus na nossa vida. Quando somos dominados não pela nossa vontade, mas pela ação soberana e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. É quando nós oramos, é quando nós jejuamos, é quando nós nos inclinamos para as coisas espirituais, é quando nossa paixão, como diz aquele hino, ó, pensai nesse lar lá no céu, é quando os nossos olhos vão para o céu e não apenas nesse terra a terra. Quando nós entendemos que as coisas eternas, as coisas celestiais são eternas e as terrenas são passageiras, é a igreja que se desperta. Então, o anjo deu clareza a Pedro, mas o anjo falou: Pedro, você tem que levantar. Você está em paz, e essa paz é uma delícia, mas agora é hora de ficar em pé, é hora de marchar, é hora de levantar, como foi entoado pela manhã, aquele: marcharemos na coragem do Senhor, nos levantamos, nos consagramos, nos dedicamos ao Senhor. Pedro se despertou, e Deus sempre, em tempos, vai despertando a sua igreja. Por isso que Paulo aqui em Efésios mesmo, depois dele falar das obras das trevas e das obras da luz, ele termina o parágrafo dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta desse abatimento, levanta desse comodismo, levanta dessa preguiça, levanta dessa indiferença, levanta desse pecado, levanta dessa carnalidade e sirva ao Senhor, marche com o Senhor, ame o Senhor, priorize o Senhor, centralize o Senhor, alinhe a sua vida à palavra do Senhor. Desperta, acorda. É o que Pedro recebeu do anjo, é o que Deus está falando conosco nesses tempos de crise. E como eu disse, não sabemos se é nessa, na futura ou nas próximas gerações, mas assim como Deus cuidou da igreja no passado, cuida no presente, vai cuidar quando se manifestar o anticristo, despertando a igreja para um tempo de consagração ao Senhor. Em quinto lugar, irmãos, Deus agora traz à sua igreja libertação. Diz o verso final, a parte final do verso 7. Então as cadeias
caíram-lhe das mãos. Pedro estava acorrentado. Correntes prendiam a sua mão à parede, a um bloco de mármore, a um bloco de granito. Ele estava preso. Ele despertou, mas ainda estava preso. Ele levantou, mas ainda estava preso. O anjo iluminou, mas ele ainda estava preso. O anjo queria levá-lo embora, mas ainda estava preso. E quando vem a crise, Deus sempre traz libertação. Por isso, meu irmão, fale como Davi. Foi-me bom passar pela disciplina do Senhor. A gente aprende, a gente cresce. E aqui, irmãos, as cadeias caíram. O livramento veio. Tempos de crise é quando Deus começa a purificar a sua igreja. Quando as cadeias, os vícios, os malefícios, os maus pensamentos, as práticas cauterizadas e solidificadas nas nossas vidas são destruídas. Estas raízes profundas do mal, que desceram fundo, são arrancadas e nós somos libertos. Por isso que Jesus sempre diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. E Jesus nos liberta desse mundo, do pecado, das ações malignas e de todos os outros sentimentos que nos afastam da mão do Senhor. E não tem pecado que Jesus não possa destruir na nossa vida. Eu gosto muito de lembrar os irmãos no culto da Santa Ceia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus é maior. Jesus é melhor. Não tem pecado, vício e mal maior do que Jesus. Ele nos purifica de tudo. Ele nos liberta de tudo. O sangue de Jesus tem poder. Sangue, Jesus é maior. Mas pastor, o que eu fiz foi horrível, o que eu fiz trouxe consequências e prejuízos terríveis a mim, a minha família, a igreja, mas o sangue de Jesus transforma, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus transforma desgraça em graça, prejuízo em lucro. O sangue de Jesus liberta o seu povo. Por isso, irmãos, que Paulo, ainda na versão hebraica, Saulo, assassino, perseguidor, entrava em casas, espancava crianças, mulheres, homens, arrancando-os de suas residências. Um homem como esse, para nós parece que não teria salvação, não seria merecedor da graça de Deus. Eu gosto, como eu disse, de imaginar o texto, imaginar situações. Imagina você que susto não teve Estevão quando viu Paulo entrando no céu. Mas esse homem matou, esse homem matou. É o sangue de Jesus que traz libertação. Sexta ação de Deus em favor da sua igreja em tempos de crise. Diz o anjo a Pedro, e a ação de Deus a favor da sua igreja, verso 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Em tempos de crise, Deus sempre vai prover aquilo que é necessidade para a sua igreja. Tem aquele senso de urgência: levanta, põe-se de pé, levanta depressa, as cadeias caem, vamos sair daqui. Mas o anjo fala: Pedro, espera aí, não sai descalço não, não pisa no frio não, põe a sua sandália. É algo simples, é algo
tão carinhoso, cinge, ou seja, veste sua roupa. A parte final do verso 8, põe a sua capa. Nós vamos sair aí, alta madrugada, ainda está de noite. Põe a sua capa, não passa frio, não. Ou seja, é o carinho de Deus, a providência de Deus. É o Deus que supre cada uma de nossas necessidades. Como o próprio apóstolo Paulo fala, que Deus em Cristo há de suprir cada uma de nossas necessidades. Como o rei Davi falou, eu fui moço, e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão. Eu poderia ficar aqui, irmãos, a noite inteira dando testemunho de provisões, de ações de Deus em favor da minha vida, suprindo, e você também tem muita história para contar. Nós lembramos daquilo que Jesus falou. Olhem as aves dos céus, não plantam, não guardam celeiro, mas Deus, o Pai Celeste, cuida de todas elas. E não valei mais vós do que as aves dos céus, o lírio do campo. Então, irmãos, Deus, em tempos de crise, Ele sempre vai suprir a sua igreja, prover o necessário para a sua igreja. Ele sempre vai pôr uma sandália no seu pé, Ele sempre vai pôr uma roupa bonita no seu corpo, uma capa para você se abrigar da chuva e do vento e do frio. Em sétimo e último lugar, o que Deus faz para a igreja em tempos de crise. A parte final, põe a tua capa e segue-me. Irmãos, voltemos à imagem primeira. Pedro está dormindo, dentro de uma prisão, era para Herodes de alta periculosidade e importância, era uma questão política para agradar judeus, uma questão de Estado, uma questão de governo. Eram 16 soldados, 4 escoltas de 4. Ele estava lá no cárcere, talvez na cela mais forte, à prova de fuga. Pedro não saberia sair daquele lugar, ele tinha acabado de acordar, como a gente fala, ainda estava meio zonzo, entendendo tudo que estava acontecendo. Poderia ele pensar, mas é um sonho. Mas o anjo fala, me acompanha. E ele vai passando pela primeira escolta dos 4, 2 já estavam ali do lado onde Pedro dormia, 2 em pé, ele já vai passando. Não sabemos o que aconteceu, esses homens não viram, não gritaram, não alardearam. As cadeias, a porta, a cela se abre, talvez ele caia num corredor, é para a direita, para a esquerda ou para frente, e o anjo está mostrando o caminho. Ele sai no pátio da cadeia, do cárcere, ele atravessa o portão principal, e diz o texto que ele coloca Pedro na rua direita, e vai lá na casa de João Marcos, aonde Jesus celebrou a última ceia, aonde havia oração incessante para a igreja. Irmãos, não se preocupem, não se atemorizem, o Senhor sempre vai na frente mostrando o caminho para nós, Ele sempre vai dar a direção. Deus, eu não estou entendendo, mas Deus vai te dar clareza e Ele vai te mostrar a porta, Ele vai te mostrar a saída, Ele vai te mostrar o que fazer, o que não falar, o que falar, para onde ir, para onde não ir, como posicionar, o que escolher, o que rejeitar. Segue-me. E quando nós seguimos o Senhor, nós vamos à terra prometida. Quando nós seguimos o Senhor, nós saímos da fornalha 7 vezes aquecida. Quando nós seguimos o Senhor, as cadeias caem e nós vamos ao povo de Deus em oração. Quando nós seguimos o Senhor, nós passamos por essa vida e chegamos nos braços eternos, porque Deus vai nos guiar até as mansões celestiais. Nós somos forasteiros, peregrinos, mas o Senhor está nos conduzindo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, como eu disse, no passado Deus fez assim, hoje Ele está fazendo, e Ele fará,
Sabe por quê? Ele mesmo já se apresentou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O profeta Malaquias falou isso a respeito de Deus. Eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vocês não são consumidos. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Numa linguagem psicológica, né, meu amor? Deus não sofre de transtorno de humor. Um dia ele está alegre e receptivo, outro dia ele está emburrado, não quer conversar com ninguém. Ele é o mesmo. Com todo respeito, né, às irmãs, Deus não tem TPM, Ele não tem transtorno, Ele é o mesmo, do jeitinho que Ele é, da eternidade Ele é para todos sempre. Deus não estressa, porque Ele já escreveu a história, Ele já escreveu o Gênesis, Ele já falou como começou, Ele já escreveu o Apocalipse, Ele sabe como termina. Ele é o mesmo, e nós só temos que confiar nesse Deus Todo-Poderoso, em tempos de bonança, em tempos de crise, em tempos de fartura, em tempos de necessidade, em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos sem anticristo, em tempos com anticristo, porque Ele é o mesmo sempre. Que Deus nos abençoe, irmão.